E o Papo na Varanda de hoje está para lá de especial, está muito florido. Estamos com elas, as gestoras e a conselheira aqui do PIC. Muita história para contar e não sai daí porque o Papo na Varanda está começando. E já aqui ao meu lado, elas que comandam esse clube fantástico, é o PIC Pampulha. E já aqui ao meu lado aqui, ó, a Helena e a Cida. A Helena que é conselheira, Cida gestora, já vocês vão conhecer as outras aqui. Mas, Helena, você como conselheira, como é que foi essa história? São 3 conselheiras no clube até hoje, você foi uma das primeiras, né? Como é que tudo isso começou? Em 2022, né, fui convidada e uma honra, né, um privilégio. E hoje somos 3, né? Eu, Francisca. A Francisca hoje ela já está no Conselho Fiscal. Ela entrou no Conselho Deliberativo e hoje ela está no Fiscal. E também a Itatiana. A Itatiana, ela entrou agora, ela é mais recente. E a sua área é qual? A minha é o Conselho Deliberativo. Deliberativo. Sim. E aí, como é que é lá? Pô, são 60 conselheiros, vocês mulheres lá, no meio daquele monte de homem. Como é que é o conselho de vocês? Vocês têm voz ativa lá dentro? Sim, sim, com certeza. É um privilégio, como eu te disse, né? E uma honra. E somos bem-vindas. E estamos aqui também querendo que outras entrem, né, no conselho. A mulher realmente ela faz muita diferença. E é importante. Em todos os sentidos, tá, Helena? Ó, Sim. todos os sentidos, hein? Sim, sim, sim. Então, essa semana fez 3 anos, né? Eu entrei em 2022 e agora já são 3 anos. E aí, quanto tempo já de associada também do clube? Como é que você entrou? Como é que você descobriu aqui o PIC? Nós entramos em 2012, né? 2012, então já são aí 13 anos, né? De família PIC. E agora 3 anos no conselho. E aí, de lá para cá, de 2012 até 2022, e de 2022 a 2025, o que mudou tudo aí na sua vida aqui no PIC? Muita coisa. Me conta uma. Assim, querendo ou não, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito comunicativa, e eu acho que isso favoreceu também, né? Eu sou uma pessoa que passo e não passo desapercebida. Então, assim, ouvir hoje, né, o público feminino aqui é importante, né? Faz muita diferença. Então, eu acredito que estou conseguindo representar, pelo menos assim, um pouco, né? E a mulherada reclama muita coisa ou não? Ou sempre está elogiando? O que você ouve mais das mulheres aí? As mulheres. Não, eu acho que sempre a gente, o que procura é no sentido de realmente melhorar, né? Então, é importante ouvir e a gente sempre leva adiante, né? Como eu te falei, tu mesmo falou, né? São mais de 60, né? No conselho. São muitos aí, São né? muitos. Tem outros, né? No conselho, além do deliberativo, tem o fiscal. Então a gente sempre leva todas as demandas, né? Que legal, cara, que bacana. Não, deve ser difícil, né? Ou é muito fácil? Você se diverte? É prazeroso. É prazeroso? É prazeroso. É prazeroso. Fazer parte do conselho não é só fazer parte, não é só ter o nome lá, né? O importante é você realmente mostrar, né? Você ser ativo no conselho, né? Eu acho que o principal é isso.
né? É a gente fazer a diferença. E agora, olha para a câmera lá, dá um conselho para a mulherada aí, vai. Um Um conselho? conselho, né, de melhorias aí. Ahn, Tipo, não jogue lixo na grama, gente. Joga, né? Ah, sim, sim, sim. A minha sugestão, né, é que venham outras mulheres, que realmente o PIC ele está aberto, né? Eu acho que é só procurar realmente a secretaria, deixar seu nome, né, deixar um contato de telefone e com certeza vai ser muito bem-vinda. Nó, demais, viu? Demais. Ô, gente, tem muita mulher aqui para conversar, viu? Meu Deus do céu. Ó, vou conversar aqui agora com a Cida. A Cida, ó, essa pessoa ela é incrível. Conheci a Cida tem alguns anos atrás, não vou falar muitos anos, não. Mas a Cida, ela é gestora de comunicação aqui do PIC, né, Cida? E Isso é a mesmo. mais antiga do clube. Conta essa história, como é que você conheceu o clube? Há quanto tempo você está no clube aqui, Cida? Bom, eu sou a mais antiga entre as gestoras, né? Estou há mais de 30 anos e entrei menina, recém-formada. E é uma história de amor, de vida, de tudo. Eu acho que assim, o que move a gente aqui no clube, eu falo por mim, mas acredito que eu esteja representando todas as outras, é o amor que move a gente. A gente vem trabalhar no PIC com tanta alegria. Eu falo que às vezes eu vibro tanto com as coisas que a gente faz, com os projetos, que parece que eu entrei ontem. E isso não tem preço. Pois é, Cida. Olha só, idealizadora aqui da TV PIC. Nós estamos aqui hoje graças a Cida, no Papo da Varanda, Rádio PIC. Cida, tem muita coisa aí. Conta mais outros projetos aí que você já articulou aqui no clube. Ah, tudo, na verdade, quando eu cheguei ao PIC, era eu e mais uma pessoa, uma funcionária na época. E passou um tempo, essa pessoa saiu e eu fiquei e assumi. Na época era uma coordenação. Depois que mudou o organograma e me tornei, né, gerente, como as que chegaram depois já chegaram como gerentes. Na época era um gerente de sede e o restante era coordenadora. E eu assumi a coordenação e contratei uma leva, mas tão especial de estagiários na época, de pessoas que trabalharam comigo na época, que assim hoje eu ainda tenho contato com essas pessoas. São pessoas que estão brilhando nas suas respectivas áreas. E cada coisa que a gente faz, que a gente abraça aqui, é com muita alegria, com muito amor, com muita dedicação. Pois é, Cida, eu vejo que cada cantinho aqui do clube que vocês estão recriando, renovando, por exemplo, aqui a varanda, né? Foi um dos últimos lugares que, né, foi refeito, vamos dizer assim, né? Tipo assim, teve uma melhoria e de repente você vai lá, faz toda a estratégia de fazer aquela publicidade, de mostrar para todos os associados as coisas novas. Como é que você vê a reação dos associados vendo uma coisa legal acontecendo no clube? Bom, na verdade, a gente vive o pique, nós da comunicação, né? Nós vivemos o pique 24 horas, porque as redes sociais não param. Então, a gente está ligada o tempo todo, está postando, está vendo os comentários, está acompanhando os comentários, está interagindo com os sócios, porque ele interage muito com a gente através do Instagram, do Facebook, através do WhatsApp. Então, a gente vai acompanhando as reações do público, acompanhando as reações do sócio. E assim, a gente fica muito feliz um espaço como esse que caiu no gosto geral. Então, foi um presente esse espaço e assim, um projeto, inclusive, idealizado pela comunicação. Foi uma coisa muito bacana. Não, legal, bacana. Agora eu vou conversar com a Jusceli, certo? Jusceli, que é da contabilidade. É isso mesmo, Jusceli? Não, sou do setor financeiro. Financeiro, gente, errei. Já estive lá um dia na contabilidade, tá tudo Ah, certo. então tá certo. E me conta como é que é ser uma das conselheiras, não, você é uma das gestoras, né? Daqui do PIC. Como é que é tá fazendo essa gestão aí, uma das mulheres na frente aí da gestão do PIC? Vir para o PIC foi, desde o início, planos de Deus na minha vida.
Rapidamente, eu gostaria de contar, porque eu acho que é bem interessante. Lá naquela época, em 98, a gente ainda levava o currículo lá na Rua Goiás, no estado de Minas, né? Naquele canto Aham. lá. E eu saí um belo dia entregando vários currículos, né? Toda animada e tal. E aí, quando eu retornei para casa no ônibus, eu falei assim: meu Deus, eu esqueci de colocar o telefone nos currículos. Aí, quer dizer, não colocar o telefone nos currículos naquela ocasião era simplesmente fiz nada, né? Tipo, Perdi todo o meu perdeu dia. tudo, né? Aí voltei para casa, enfim. E por obra divina, a pessoa do PIC, que estava procurando um profissional, ela gostou do meu currículo, o que, que ela fez? Ela ligou na empresa que eu trabalhava anteriormente e obteve o meu telefone. Então, eu vejo assim que tudo, né, já tem um plano e é muito bom quando a gente vê isso acontecendo, né? Então, sou muito feliz. É uma empresa que respeita seus funcionários, nos paga em dia, né? Então, isso tudo, cada ano, cada ciclo da diretoria nos desafia, porque é como se a gente mudasse de emprego, né? Você começa de novo e aí você aprende a conviver com aquela nova diretoria, com aquele novo presidente. Então, isso faz com que uma coisa que Cida disse inicialmente é uma verdade absoluta. Tipo, parece que eu tenho, por exemplo, eu tenho 27 anos de pique. E aí a Cida tem 30, né? Que é mais de 30. Mas parece que foi ontem. A gente não tem esse sentimento, porque de 4 em 4 anos se renova tudo. E isso é uma motivação para nós, sabe? Ah, legal, bacana. E você tem alguma história assim curiosa assim nesses 27 anos? Bom, eu gostaria de destacar a que foi para mim mais desafiadora, que foi a época da pandemia, né? A época da pandemia foi muito desafiadora, mas também nos trouxe muitas oportunidades. Então, a área financeira foi uma das poucas áreas que nós não fomos para casa, né? Nós precisamos continuar aqui. E naquele momento foi uma mistura de sentimento e profissionalismo, porque naquele momento não tinha como não ter medo, né? E a gente precisava continuar ali. Por quê? Precisava de ter grana, né? A gente precisava de arrecadação, os associados, houve uma evasão maior, né? Então, a gente teve uma parceria com a comunicação, com a secretaria, o pessoal de obras que aproveitou esse tempo para cuidar do clube. E na época, né, esse contato direto com o sócio nos fez aprender a ser mais humanos também, porque o associado também ligava com receio, ele também tinha dúvidas, ele também estava passando por tudo aquilo. Então, para minha área, acredito que para essas pessoas que ficaram mais próximas aqui no dia a dia, foi muito desafiador. Né? E a gente ficava assim, ai meu Deus, a diretoria na ocasião montou uma comissão, somou esforços, né? E eles se reuniam todos os dias eles se reuniam para tentar o quê? A gente precisava ser criativo, achar saída para as coisas. Por quê? Tinha que manter as despesas, né? Tinham custos fixos que não tinham como deixar de tê-los. Então, outro momento que eu sou muito grata foi esse momento da pandemia. Porque a gente, né, foi muita luta, mas a gente viu um resultado maravilhoso no final disso tudo. Então, isso que me marcou mais. 27 anos é muita coisa. E aí a Tassiana tem 21 anos, né, Tassiana? 21 anos nessa área do esporte ou você entrou com uma outra pegada como estagiário também? Como é que foi essa história, a sua vinda aqui para o clube? Isso mesmo, fevereiro desse ano, fiz 21 anos de pique, só que desses 21 são 2 como estagiária e 19 como contratada. Você começou com 15 anos, né? Só para deixar claro, Metade né? da minha Idade, vida né? eu passei aqui no pique. Então, eu fiquei 2 anos como estagiária, era estagiária de recreação. Que legal. E aí, como é que é trabalhar com esporte? Porque tem uma variedade aqui, né? De criança, adolescente, adultos. Como é que funciona? É isso, a gente tem que ser bem criativo, né? E tentar atender as necessidades de todos os associados, né? Então, como você falou, nós temos crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, a ideia é tentar trazer para todos né? Para todo o nosso público, atividades esportivas e de lazer. Pois é, são vários eventos esportivos também, né? Tem muita coisa. Você já tem visto muita coisa engraçada aí, né? Você tem algum caso engraçado, desde, sei lá, futebol, natação, sei lá.
Ah, e Você tem sempre milhares, tem, né? sempre tem. Conta uma aí pra Você gente. manda, você faz um torneio de tênis, manda tabela com horários e tudo, a pessoa manda te perguntando que dia que começa, né? Que horas? Que horas que é o jogo, né? Ó, eu me inscrevi nesse torneio, nem sabia, né? Então sempre tem, sempre tem. E Então, qual que é o maior desafio de todos os esportes que acontecem aqui, desde de tênis, peteca, tem algum desafio maior de algum esporte? o desafio é o quê? É tentar conciliar os desejos e vontades de todos os associados, que é muito difícil, né? Então, como a gente tem um público muito diverso, a ideia é tentar ser o mais próximo do que o que eles desejam. Mas você sempre vai ter um desafio de que um aqui não vai agradar, outro ali não vai ter disponibilidade. Então, a ideia é tentar ser o mais próximo do que eles desejam. Né? 100% a gente não consegue, mas pelo menos o mais próximo. E um esporte que você mais gosta aqui, Tassiana? Conta aí. Tem algum esporte que é favorito aí, que eu tenho certeza. Ó, querendo me deixar em saia justa. Na verdade, eu gosto de todos. É muito engraçado. Esse final de semana passado, nós participamos de um torneio de beach tênis. Aí eu brinquei com os associados que participaram. Falei, gente, toda vez que eu vou no torneio de beach tênis, eu falo que eu vou fazer beach tênis. Aí eu vou e participo de um torneio de tênis com os associados. Aí eu falo, vou começar a fazer tênis. Aí eu vou no torneio de futebol e falo, vou começar a jogar futebol. Então, toda vez tem isso. Mas eu gosto de todos. Né? Todos eles têm, como eu sou da área do esporte, né? Eu fui atleta muitos anos, então eu sou realmente do esporte. Então, eu gosto de todos, né? Eu assisto todos e gosto de participar também, que eu acho que é importante. Olha, eu vou te convidar para você saltar de paraquedas comigo, você vai topar? Misericórdia, eu tenho medo de altura. Nem tanto, né? Gosta de esporte, mas não tem medo de altura. Quase né? morro do coração. Não tanto. Tá. Vou falar agora com a Edilene, é isso mesmo, Edilene? Isso, Edilene. Da logística. Como é que funciona trabalhar com a logística aqui do clube, que deve ser uma coisa mais cabulosa do mundo, Não, né? é gostosa. É bom. É bom. Você dorme? Não tem jeito. É Você tão vai bom que pra você não casa dorme, né? Você vai para casa pensando. Mas assim, eu estou no PIC tem 32 anos. Comecei no PIC Cidade, na academia do PIC Cidade. E passei para o financeiro, fiquei 11 anos no financeiro no PIC Cidade. Quando eu engravidei, eu vim para cá em 2003, eu vim para cá e estou aqui até hoje. Caramba, e como é que funciona toda essa parte de logística? Porque eu fico imaginando aqui, restaurante, são os eventos, como é que funciona? Recebemos todo o material, né, que é para a gente distribuir para o evento. Então, assim, igual agora o almoxarifado está super lotado. Então, a gente fica ligando para o pessoal que tem material para tirar, porque a gente está precisando de espaço, porque o almoxarifado não é grande. Então, a gente precisa de espaço. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante para deixar tudo organizado, apesar que tem hora que sai um pouco da organização, porque é muita coisa, né? Mas, assim, os meninos, eu pego no pé e eles falam, para, que tem muita coisa para sair ainda, que não sei o quê, mas a gente tem que pegar no pé. Aí eles me chamam de chata mesmo, eu pego no pé. E o pessoal também me chama de chata, porque eu cobro muito também. Na parte do esporte, Tassiana, envolve almoxarifado também? Também. Inclusive, essa semana ela me mandou, requisite esses materiais, por favor. E aí Mas é isso tem a turma te petelhando também das outras áreas, né? Tem. Mas é bom, eu trabalhar lá é bom. E tem a parte também do almoxarifado, tem a parte do estoque, controle de estoque que a gente faz dos pontos de venda, né? São 11 pontos de venda, que a gente faz o controle também. Que eu tenho pessoal que trabalha comigo na área do controle de estoque. E tenho também o patrimônio, que a gente faz o controle de patrimônio. Isso é importante. E vou te falar, quantas pessoas trabalham envolvidamente com você? São 2 no controle de estoque e patrimônio e 3 no almoxarifado. Então tá pouquinho, tá de boa, né? Nem dá dor de cabeça, não. Mas tá bom. Quando tira férias, não tira férias, aí aperta, né? Mas assim, é gostoso lá. E aqui, conta um caso
inusitado nessa área da logística aí que você já presenciou até hoje? Tipo, chegou um caminhão de ovos, os caras quebraram tudo. Tem pouco Não, tem pouco tempo e teve um fato que os meninos estavam carregando, o fornecedor levando a cerveja e tem um carrinho grande que chama gaiola e cabe bastante produto. E nesse transporte, o pessoal do fornecedor deixou o carrinho virar, porque tem que ter um jeito de manusear esse carrinho, que ele vira, né? Então eles viraram ele ao contrário, e ele capotou. Que isso? Aí foi umas 8 caixas de cerveja, fardo de cerveja, que quebrou, que era long neck. Mas aí resolveu, o fornecedor repousa, a Ambev repousa e tudo. Mas foi ótimo. Foi tudo de boa. Tranquilo, tranquilo. Mas depois deu tudo certinho. É uns casos que acontecem que a gente tira de letra. Mas isso não acontece todo dia, então tá de boa. Não, tem pouco tempo de acontecer isso, mas foi. Por exemplo, falta poucos dias para a festa junina do Pique. Entra no desespero nessa reta final. Você tá doido. É a hora que você não dorme, né? Você não dorme. Você pensa que você chegou, falta isso para chegar, será que vai chegar? E aí você tem uma lista de coisas para chegar. Mas aí, assim, está chegando dentro da data prevista e tudo. Então, por enquanto, ainda não está descabelando ainda não. Você fala baixinho, mas se deixa de chegar na hora, eu acho que você fala alto, né? Aí só pro meu olhar, o pessoal já sabe. Gente, vou conversar com a Adaildes. Que trava-língua esse nome. Meu nome é bem difícil. Bem difícil não, acho que ele é um pouco diferente, então o pessoal sempre garra na hora de falar. E aí, Adaildes, me conta a sua história aqui no Pique. Você como gestora, como é que você entrou no Pique? Como é que você entrou nessa área da gestão? Então, a minha história, assim, é uma história que eu fico extremamente até emocionada, porque eu sempre conto para meus amigos, para as pessoas próximas, que é uma história muito bonita. É uma história de orgulho mesmo. Eu entrei no Pique em 2011, eu era operadora de caixa, e assim, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, sempre fui muito bem comunicativa, e eu sempre tratava muito bem o associado. E com o passar do tempo, o gerente do restaurante viu que eu tinha destaque na função e me promoveu para uma outra função, na mesma função, na verdade, porém uma oportunidade que era muito concorrida, que era trabalhar todos os dias. Porque até então eu entrei trabalhando segunda? Não, de terça a domingo. Ah, não, então não é todos os dias. Não, só folgava só segunda. E aí, quando eu entrei, eu trabalhava só final de semana. E aí eu fui para uma vaga muito concorrida e eu já fiquei feliz, né? E com o passar do tempo, fui estudando, fui sempre buscando oportunidade. E até que veio a oportunidade no setor de compras. Uma área que, assim, eu tenho uma paixão muito por ela. E lá eu fui compradora, tive 5 promoções na empresa, fui crescendo, né? Fui estudando também. Agora eu sou a gerente e, assim, vai fazer 14 anos de casa. Caramba, 14 anos? 14 anos. Felizona, assim, curte Muito. essa área de venda? De compras. De compras, Nossa, é uma área, assim, ela é muito desafiadora, porque nós atendemos todos os setores da empresa. Então, igual você tinha falado, tem eventos, tem Festa junina. Festa junina, a gente sempre tem algumas reuniões que a gente participa, né, para preparar a festa. Aí sempre conversa com gestores, vão antecipar as compras, até mesmo para a gente ter o poder de negociação, que, assim, é muito importante negociar preço, qualidade do produto. Então, a gente sempre pede um pouco de antecipação, né, para a gente não ficar, assim, sobrecarregado, porque além das festas, dos eventos, tem o cotidiano, tem as demandas do esportes, o exemplo, secretaria, material de escritório, descartável, limpeza. Então, assim, tudo que é pro Pique passa pelo setor de compras. Entendi. Então quer dizer que vai comprar aquele bolinho, você vai lá experimentar. Eu que vou comprar, então eu tenho que experimentar esse negócio aqui. Às vezes acontece. A gente tem muita parceria com a área do restaurante, a gente sempre tá trazendo inovação para o clube, né? Aí quando tem alguma degustação, alguma coisa que... novidade no mercado. A gente convida a empresa, eu faço primeiro uma reunião, né? Conhecendo a empresa, aí quando a gente vê que é um produto bem interessante, a gente leva para a área do restaurante
E aí a gente faz a degustação em conjunto. Ah, que maravilha, gente. Eu quero esse emprego. Ô, Ciro, você troca esse emprego aí pra mim? Arruma aí. E assim, é igual eu falo muito com a minha equipe. Eu sou muito grata à minha equipe. A minha equipe é maravilhosa. A gente tem muita sintonia. Quando aparece algum desafio, assim, por exemplo, igual a festa junina, no meu setor tem o comprador de obras, de gênero alimentício, de descartável, aí cada um fica responsável por uma demanda, né? E assim, aí quando um tá um pouco meio que agarrado, apareceu uma demanda que é muito complicada. Eu acho muito interessante porque todo mundo se reúne para atender a demanda daquele solicitante, principalmente porque é uma demanda que veio, às vezes, de um associado, igual às vezes aparece algum jantar de última hora. Aí sempre vem a gerente do restaurante, tem como? Isso aqui para amanhã ou para daqui 2 dias, porque a nossa compra, geralmente, a gente pede 7 dias. Para ter o poder de negociar, de comprar com calma, enfim. Experimentar, degustar, né? Aí quando tem alguma demanda assim de última hora, eu acho engraçado porque todo mundo se reúne naquela união mesmo para poder atender a área solicitada. Caramba, ô Patrícia, você fica com, tipo assim, pô, eu quero trocar com o lugar dela em vez de números, essas coisas. Eu gosto dos números. Você gosta dos números? Patrícia, me conta a sua história aqui do clube, Patrícia. Como é que você chegou até aqui? Há quanto tempo já? Então, eu estou há 12 anos no clube. E eu cheguei com uma experiência de contabilidade, mas não de evento, né? De um clube recreativo. E quando eu cheguei, eu fiquei assim, nossa, que legal fazer festa para o pessoal. Então, esse trabalho de fazer diversão para as pessoas cativou bastante. E aqui, fazer a contabilidade do clube não deve ser nada fácil, porque são vários setores aqui movimentando milhares de reais aí, né? Exatamente. Eu recebo informações de todos os setores, do compra, do almoxarifado, do esporte, de evento, da CIDA, do RH. Então, todo mundo conversa com o meu setor. E é importante, né? Ali a gente deságua essas informações e cria, né? As demonstrações contábeis para a diretoria tomar decisões. Então, isso é muito importante. Ó, legal. E aí, e dificuldade? Você dorme ou não dorme? Durmo feliz. Dorme feliz? Aí, quando a gente faz o que gosta, né? Então, quando eu tô ali brincando com os gráficos, mostrando o que teve de evolução, graças a Deus, muita evolução depois da pandemia, né? Então, eu fico ali bem entretida e feliz de ver a coisa fluindo. Então, sempre um espumantezinho para comemorar no final do dia, porque Sim, você com a está crescendo diretoria. os gráficos, né? Tem que comemorar, né? Com as demonstrações contábeis, no final do ano, a gente faz a prestação de contas. É aí onde entra aí as outras conselheiras, né? A Francisca faz parte do Conselho Fiscal. Então, a gente tem um conselho também validando. Então, é transparente o nosso trabalho. E é importante porque o associado consegue ver isso até no próprio site. Então, é muito importante o trabalho contábil. E eu conto também com a colaboração de todo mundo me ajuda um pouquinho. Pelo visto, o que eu vejo aqui é que todas vocês têm um trabalho bem transparente aqui, né? Tipo, vocês sempre estão mostrando a cara a tapa de tudo que vocês fazem aqui dentro, né? Então, isso é importante. No seu caso também, que é mais delicado ainda, né? Sim, é um trabalho de bastidores, né? Então, assim, a gente tenta com todas as notas, desde o produto, serviço, evento, e chega redondinho na mão do associado e tudo com transparência. Então, isso é gratificante para a gente. Bacana. E aí tem alguns casos inusitados, assim, dentro da contabilidade, sei lá. Diversos. Sério? Vai ter que contar uma. Então, eu posso contar da minha experiência, né? Algumas eu não posso contar, não. Ó, para o João Clebismo total aqui agora, vai ter que contar. Agora vai ter que contar. Não, algumas coisas com relação à contabilidade, porque as pessoas não têm tanto tato, né? Mas, assim, da minha experiência é que quando eu cheguei, eu trabalhava só em escritório, né, de contabilidade. E aí, de repente, eu cheguei em dezembro, 3 de dezembro, e a Cida me fala, você vai trabalhar na recepção da festa de Réveillon. E eu, como assim que eu vou trabalhar numa festa e Você te colocou na recepcionar? roubada? Eu não sabia nem, né, como agir como recepcionista, né? Então, assim, aqui a gente tem esse trabalho amplo, faz a contabilidade, mas participa do outro, participa de evento, né? E eu fiquei acanhada, mas foi importante, foi legal e eu peguei gosto. Então, quando tem festa aqui, eu quero logo participar. É Réveillon, é festa junina, é tudo dentro. Então quer dizer que pode chamar para qualquer festa? Pra festa, pode me chamar mesmo. Mas então eu também quero também. Ó. Já vem, né? Eu já venho. Ó, legal demais, E aí tem a Carla,
que é a psicóloga que controla todas as mulheres malucas aqui. Não é nada disso, né? Nada disso, né? Como é que é a sua história, Carla, aqui no clube? Porque você nem é de Minas, né? Não sou de Minas, eu sou de Recife, né, de Pernambuco. E estou aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, tem 7 anos. Mas eu vim para um desafio, né? A Jusceli participou aí disso, né? Que no processo seletivo ela estava presente. E eu vim para um desafio que era assumir a região de Minas Gerais, né? Em um grande laboratório. E para ser diretora de pessoas, e a gente estava fazendo uma fusão de empresas. Então, a minha área sempre foi voltada para grandes indústrias, né? Laboratório, hospitais. E tive uma passagem que foi em hotelaria, né, que me apaixonei por hotelaria. E quando veio, né, quando eu vim para Belo Horizonte, que eu tive, né, essa chance de possibilidade de trabalhar em outro grande laboratório, né, numa fusão, e que ia demandar uma experiência muito maior, né, um know-how de uma cidade que não é a nossa, né, por mais que eu tenha família aqui em Belo Horizonte. E descobri que estava grávida. Né? Meu marido já tinha vindo na frente para Belo Horizonte. E aí a gente mudou um pouco o caminho. Ele continuou, né? Porque ele trabalha na montadora. Então, eu vim, né? Dei a negativa da outra empresa, porque eu imaginei que eles não fossem realmente aceitar. Eu dei a negativa, mas na esperança deles disserem, não tem problema, a gravidez não é doença. Né? E me coloquei à disposição para que, né, posteriormente, a gente possa entrar em contato novamente, porque eu já estaria em Belo Horizonte. Então, com 7 meses de gravidez, vim para Belo Horizonte. Trabalhava nessa época numa usina, né, de etanol. E aí, fiquei um tempo sem trabalhar para poder... Tenho uma mineirinha, né? Tenho 2 filhas, uma pernambucana. Já tem uma menina que fala uai, né? Já, uai, agarrou, que eu nunca vi um negócio desse, que eu falei, que como é arreda, né? Então, e aí, depois eu voltei para o mercado e tive para fazer um processo seletivo para o PIC. No início sabia que não tinha o segmento, mas não conhecia também. Então, se falasse qual era o clube, para mim também eu ia procurar saber. Mas eu remeti muito num 20 anos atrás, quando eu trabalhei em hotelaria. Legal. Eu falei, trabalhar com lazer, com hospedagem. E na hotelaria você trabalhou de que área lá dentro? Recursos humanos. Recursos humanos. E hoje você é recursos humanos aqui do clube, né? E aí, sempre, são mais de 20 anos, todo voltado para a área de gente de gestão, né? De pessoas. E aí mudou muito a hotelaria para o clube? A questão da logística, sim, de comunicação com as pessoas? Muda porque aqui são sócios presentes, né? Hotelaria, como é um hotel 5 estrelas, veio de Portugal, então eu já morei em Portugal, então a gente já tinha da Ilha da Madeira. Então, beleza, pode falar, Vila Galé e tal, né? É do grupo. Não é o Vila Galé não, mas também é do grupo. E aí a gente abriu 5 hotéis em Pernambuco, né? Eu que abri os 5 hotéis. E, assim, a diferença é que são hóspedes passantes. Aqui no clube são pessoas permanentes, né? Que vestem a camisa do clube como sua segunda casa e estão muito mais tempo aqui no clube do que nas suas casas. Né? Muitas trabalham, voltam para cá, então é diferente essa passagem. Mas trabalhar com pessoas, eu sempre falei, independente do segmento, são pessoas e são formas diferentes de a gente conseguir atingir o objetivo. E aí eu acho que quando veio essa proposta para o PIC, há 3 anos atrás, que tem 3 anos que eu estou aqui, eu lembrei muito do início da minha carreira profissional, né, que é trabalhar com lazer, né, de realmente onde a gente trabalha, as pessoas se divertem, né, e aí eu comecei a imaginar milhões de coisas. E estava muito cansado de trabalhar em escritório, em empresas que têm muitos indicadores, muita cobrança, muita pressão. Não quer dizer que aqui no PIC não tenha, tem sim, mas são de formas diferentes, né? São estruturas, organograma diferente que faz com que a gente consiga se apaixonar
Né? Você A vai dar um gente- pulinho ali na piscina, volta, Não, não tá de dá, boa. né? A gente não. Não, né? Não dá, não dá. Vai ali na sauna, É, pega ali, relaxa, agora eu vou trabalhar de novo. Não, também É nem bem tanto, assim, né? nem tanto. Mas o legal é que você vê que onde você trata bem, que minha área interna, né, de pessoas, a gente vê as pessoas, sorriso no rosto para atender o sócio, né? Então, isso é recompensador, né, de ver um clima organizacional dentro do clube bacana. Que você chega numa empresa que é de esporte, lazer, entretenimento, e os funcionários não tratam bem as pessoas que estão ali para ser Se divertir, tratadas, né? se divertir, é muito chato, né? E aí, nessa parte de serviços, é muito legal a gente ver o resultado, né, no trabalho, né, nessa formação de pessoal dentro daqui. Eu de vez em quando, né, quando possível, eu venho aqui no clube, eu vou te Sim. falar, os funcionários aqui são incríveis. Eu acho assim, o tratamento deles são perfeitos, assim, eu acho que os atendimentos, eu acho que muito legal, a turma bem preparada. Eles são encantadores, né? Quando eu também me chamou muita atenção é que as pessoas estão aqui muitos anos, né? 20, 30, 15, 18 anos, 10 anos, coisa que eu acho que eu sempre tive um ciclo dentro das organizações. Para mim, 2 anos a 5 estava bom, né? E virava a página e ia para outros desafios. E aqui não, a gente vê que, até como Jusceli mencionou, são várias empresas após 4 anos, então parece que você está mudando sempre, né? Então, são novos desafios que você tem dentro da mesma estrutura física, mas de posicionamentos de direção diferentes. E que a gente vai ter que se adaptar, né, com cada gestão. E é isso que é bacana. Aqui, você pode contar alguma história inusitada ou não é tipo aquela questão de segredo entre profissional, funcionário? Ou tem alguma coisinha que você pode contar assim, que deve ser ter muita história, né? Acho que tem que pode contar que assim, a gente acha que acredita muito, né, que eu, por ser psicóloga, assim, eu sou psicóloga, eu brinco muito por acaso, né, porque eu acho que o meu lado mais racional, eu acho que é mais aflorado, né, não sei se é porque eu vim da área da minha família jurídica e de lei trabalhista e tudo mais, e a gente se pega em algumas situações, né, que de próprios funcionários, né, que sabem mais da lei do que a gente, que está né, eles sabem antecipado. Né? Eles sabem pela metade, mas sabem. E aí a gente sempre se pega naquela. Como é que eles sabem? As coisas rodam tão rápido. Como assim? Então, assim, eu acho que é uma coisa que não sei se é aqui e tudo, mas assim, acontece antes da gente saber. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa, falando, uai, não é assim. Uai. Saiu sem querer, tá vendo? O meu é Oxi. Mas, assim, a gente tenta realmente a surpresa, né? Da antecipação de algum projeto que a gente vai fazer e a pessoa já sabe. Aí nem deixou de ser surpresa. Eu falei, como assim? Acho que deve ter alguém deve estar aqui com a escuta dentro da sala, os ouvidos. Mas eu acho assim, no mais, tem outras coisas, mas aí são particulares dos profissionais que, né, não tem como falar. Legal. Meninas, quero agradecer demais, né, o bate-papo aqui com vocês. Eu acho que cada uma de vocês tem muita história ainda para contar, porque vocês falaram só um pouquinho, só um trechinho, né, da vida de vocês aqui dentro. Então, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Nós vamos brindar aqui, então, para encerrar nosso programa Papo na Varanda. Valeu, até a próxima.